Olá pessoas, eu sou Lucas Almeida, psicólogo, presto serviço para pessoas, empresas e organizações. Seja bem-vindo ao quarto capítulo da série 5 qualidades do profissional de sucesso. Se você ainda não conferiu os episódios anteriores, fique ligado no canal e interaja com comentários e joinhas. O episódio de hoje se chama Flexibilidade. Falar de flexibilidade dos nossos dias pode ser algo mais acessível, pode ser algo não tão distante, visto que cada dia nós vivemos tempos flexíveis. Um dos principais pontos para que nós venhamos a introduzir o assunto de flexibilidade é falar sobre a dinâmica do tempo. Você já parou para pensar o quanto que as nossas horas do dia, por muitas vezes, são distribuídas dentro de intervalos curtos de tempo? Você já parou para pensar o quanto que você precisa organizar a sua dinâmica de trabalho com os seus afazeres pessoais para conseguir concluir de fato todas as tarefas e atividades? As atividades aconteciam de modo mais fixo, horários mais reduzidos e distribuídos, de modo em que não havia tanto espaço para flexibilidade. Hoje nós somos condicionados a, de alguma forma, sempre concluir as nossas atividades dentro de intervalos curtos de tempo. Intervalos em que nós perdemos até mesmo a nossa dinâmica sentimental e emocional por simplesmente ir vivendo de modo momentâneo. Por outro lado, nós temos aí o advento das tecnologias, o advento do mundo tecnológico, favorecendo de alguma forma as nossas atividades, as nossas comunicações. Mas pensar na dinâmica do tempo é interessante para que a gente possa amadurecer o aspecto da flexibilidade. Hoje é possível fazer jornada de trabalho flexível, hoje é possível marcarmos reuniões de modo flexível, hoje é possível concluir metas e objetivos de modo flexível. Então, ficar atento à dinâmica do tempo é importante. Quando nós não ficamos atentos à dinâmica do tempo, existe um risco muito grande de nos perdermos em todo o processo. Nossa intenção pode ser maravilhosa, mas quando não flexível, quando não aberta a mudanças, isso pode gerar prejuízos diversos. Então fique atento à dinâmica do tempo. Você, profissional liberal, empresário, empreendedor, colaborador, se atente para a organização do seu próprio tempo. O que vai medir a flexibilidade é o alcance dos resultados, é o alcance das metas e objetivos que você se propõe a realizar. Ter flexibilidade do tempo não significa simplesmente deixar as coisas largadas por aí. Significa que você precisa ter uma organização para permitir espaço para flexibilidade. Um grande risco de não prestar atenção na flexibilidade é você ficar preso em questões específicas, ficar rígido em questões específicas e não estar atento às mudanças, às transformações. Examine a sua realidade e veja o quão é necessário flexibilizar a sua distribuição de tarefas e atividades para cumprir com o seu propósito. Uma segunda dinâmica ligada à flexibilidade é a inovação. Por vezes existem pessoas profissionais que são super experts no que realizam, são pessoas qualificadas, engajadas, mas se prendem em métodos alternativos tradicionais, se prendem em realidades já não existentes, se prendem por muitas vezes ao contexto de trabalho passado. E cada dia mais, falando aqui sobre flexibilidade e falando também sobre o tempo, como já dito anteriormente, é interessante que nós estejamos abertos para a inovação. Pode ser inovação na dinâmica do tempo, pode ser inovação na forma como você pratica a sua tarefa, pode ser inovação na maneira como você vai prospectar um potencial cliente ou um potencial parceiro, pode ser inovação em como você se comunica para as pessoas ao seu redor e para você mesmo. Até porque comunicação é fundamental no aspecto aí da flexibilidade. Hoje nós, quando vamos prospectar um cliente, por exemplo, ou quando vamos nos relacionar com um parceiro estratégico, é importante que se faça uma leitura da realidade, uma leitura de perfil de cada pessoa. Nem sempre a gente consegue padronizar todo tipo de comunicação, todo tipo de atividade. Então, repito, fique atento à sua realidade para que você possa alcançar aí os melhores resultados. Inove sempre.
sempre se renove, compartilhe com as pessoas, compartilhe com pessoas que fazem parte do seu vínculo profissional, pessoas que até fazem parte de outras vinculações profissionais, compartilhe experiências, compartilhe ideias, esteja atento para a atenção no quesito de ouvir, uma escuta ativa, uma escuta permanente e fale quando necessário. E um outro ponto que é importante para que a gente possa destacar no aspecto da profissão é a identidade. Falar de identidade nos dias de hoje também se torna mais acessível, visto que a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se apresenta, a forma como a gente pensa e sente e a realidade interfere completamente na dinâmica do trabalho. Por isso que é importante estimular em cada colaborador, em cada gestor, né? É importante que se estimule esse aspecto do autoconhecimento, que é inclusive tema do primeiro capítulo dessa série. Se você não conferiu, eu te convido a conferir lá. Hoje nós temos o caráter pessoal envolvido dentro da dinâmica do trabalho. Nós vamos manifestando as nossas características pessoais dentro do ambiente de trabalho. Nós manifestamos sentimentos, nós sentimos as emoções no contexto de trabalho. Então, nesse sentido, é importante que o gestor, que o colaborador também se atente, tanto para a sua equipe de trabalho no aspecto de identidade, quanto para si próprio. Hoje, quanto mais as pessoas se sentem envolvidas, motivadas, engajadas no aspecto profissional, isso garante possibilidades aí de resultados surpreendentes. Então, fique atento à dinâmica do tempo, fique atento à inovação, fique atento à comunicação e fique atento à identidade no contexto de trabalho. Esse foi o quarto capítulo da série 5 qualidades do profissional de sucesso. Fique ligado e interaja com comentários e joinhas. Forte abraço!